Paz, meus queridos, bom dia. Bom dia na presença do nosso amado Pai. Um Deus de amor que fala, avisa, alerta. Ele fala com o seu povo através da sua sagrada escritura e Ele quer que eu e você estejamos sempre vigilantes. Há muitos dias que o Senhor vem mexendo em meu coração a respeito dos dias finais. É necessário eu e você, nós estarmos vigilantes até o fim, fiéis a Jesus Cristo, para não perdermos a nossa coroa. O Deus da revelação bíblica é um Deus que fala, é um Deus que alerta, é um Deus que previne das coisas que podem acontecer. E as escrituras sagradas, elas começam e terminam com Deus falando. Em Gênesis, ele disse: haja luz, e houve a luz. E ele também disse: façamos o homem, e o homem veio a existir. E o último livro da Bíblia começa com Deus falando. João, já bem idoso, o último apóstolo vivo, recebe uma revelação maravilhosa quando ele está preso lá na ilha de Patmos. Queridos, mas uma coisa que eu e você temos que estar alertas, não é o problema que impera no mundo, não é o silêncio de Deus, mas a nossa surdez que nos impede de ouvir o que Deus fala à igreja. A carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus à nossa igreja dos dias atuais. Hoje eu quero meditar com isso, com vocês, sobre essa palavra. Eu quero ser só mensageiro daquilo que Deus está falando, alertando, prevenindo o povo de Deus. Isto aqui é uma mensagem de Cristo. E naquela época, Éfeso era a maior, a mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Era o centro do culto à deusa Diana, cujo um templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, cheia de superstição e também um dos centros de culto ao imperador. Veja o que diz a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que para si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. É um alerta de Deus para os nossos dias. Nós precisamos ser cristãos apaixonados, rendidos por Jesus, que queremos a presença dele todos os dias e não lá pelas tantas da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, nos afastarmos de Jesus, esfriarmos, deixarmos as coisas andar de qualquer jeito. Não, nós devemos buscar. E nós podemos ver que durante 2 anos o apóstolo Paulo também ensinou a palavra na Ásia Menor. Isso nós podemos ver lendo em Atos dos Apóstolos. E quando ele encerra a sua carreira missionária ali naquele lugar, as suas últimas palavras foram dirigidas pessoalmente aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele alerta ali, naquele lugar. Ele faz advertências quanto ao modo de amar ao nosso Deus, de buscá-lo em primeiro lugar, através de todas as coisas.
Nós podemos também ver em 2 Timóteo, onde ele diz para o jovem Timóteo: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Ou seja, ele está nos alertando de pessoas que vão passar a viver segundo a carne e não segundo os princípios de Deus. Arrogantes, amantes de si mesmo, orgulhosos, vaidosos, quando na verdade quem deve aparecer é Cristo. E eles até mostram, talvez nas igrejas, uma prática de uma adoração superficial, algo que não brota dos seus corações. Veja o que diz Mateus, no capítulo 15, ele diz para nós: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em todo tempo, o Senhor envia os seus apóstolos, os seus enviados para falar com a sua igreja. Como eu disse antes, o problema é a surdez da igreja, que não quer ouvir Deus falando. Paulo enfatiza tanto o valor das escrituras na vida de cada um dos cristãos. Ler, meditar, rever, anotar, viver o que a Santa Escritura diz para nós todos os dias. Não é lá de vez em quando eu abro a minha palavra para ver o que Deus tem para me dizer, é sempre. Veja o que diz em 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus e a sua justiça, e então as demais coisas nos serão acrescentadas, dentro da vontade perfeita de Deus. Nós sabemos, queridos, que na vida cristã existem lágrimas, mas nós somos consolados quando nós choramos com os que choram e nos alegramos com aqueles que se alegram. Nós temos o nosso próximo para podermos viver uma vida digna com Ele diante do nosso Senhor. E testemunhar do amor de Deus é uma clara evidência de que a sua paixão pelo Senhor está viva. Declarar que você o ama, viver como Ele quer que você viva, falar como Ele quer que você fale, é isso que o Senhor quer de nós, e Ele nos alerta nesse dia, que nós não fiquemos mornos, talvez morrendo dentro de uma igreja sem uma revelação, sem um mover poderoso do Espírito Santo, sem uma adoração perfeita e genuína que brota do nosso coração. E a partir do verso 4, a igreja de Éfeso recebe uma advertência. É uma palavra que ali vai resumir o problema essencial que havia ali entre os efésios e de muitos de nós. É o abandono do primeiro amor.
o abandono daquela paixão por Jesus. E esta, muitas vezes, não é uma atitude deliberada. Às vezes, é uma atitude que vai surgindo em conta-gotas. Aquela igreja com muitas e muitas virtudes, como dizia aqui, pode até chegar em algum momento, como diz aqui, contra ti tenho que abandonaste o primeiro amor. A primeira lição que nós temos que aprender é que nós somos lembrados de que nós não somos perfeitos. Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. E este é o ponto central dessa carta. Ele diz: você abandonou o primeiro amor. Tudo indica que o maior preço pago pela igreja de Éfeso não foi o sofrimento enfrentado em nome de Cristo, mas o esgotamento espiritual, um esfriamento espiritual. Não havia mais aquela busca desesperada por Jesus. Ali nós podemos ver que na sua luta eles venceram os inimigos de Deus, mas perderam para si mesmos. Muitas vezes, queridos, nós somos os nossos piores inimigos. E sem perceber, o ativismo religioso foi a fissura por onde a unção escapou, que os levou a abandonar o primeiro amor. O abandono daquela busca incessante pela presença de Deus. É importante dizer que ninguém, por exemplo, vai abandonar a leitura da Bíblia de uma hora para outra, mas ela vai abandonando aos poucos, até isso se tornar um abandono de fato. E abandono diante de Deus é desprezo. E aqui nós podemos ver no caso de Éfeso, que a igreja não tinha uma consciência desse abandono. Ela nem estava percebendo. Muitas vezes estamos na igreja achando talvez que somos os tais, e na verdade nós já não estamos mais no centro da vontade de Deus. Nós já saímos do propósito que Deus tem com as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, hoje eu digo: cuidado. Faça uma análise. Abra sua Bíblia e veja. Veja o que Deus quer realmente com você. Se eles tivessem consciência, a perspectiva de vida, a ação deles mudaria. E é mesmo acontece com as nossas vidas. Se nós tivéssemos uma verdadeira perspectiva de como nós estamos andando diante de Deus, nós mudaríamos as nossas ações. Mas eu quero dizer para você, o abandono não é algo repentino, mas é um processo que vai indo lentamente até que ocorre um esfriamento total. A igreja de Éfeso foi infectada por 2 vírus letais: legalismo e religiosidade, porque perdemos o primeiro amor. O primeiro amor é como um fogo. Se colocarmos lenha, ele vai ficando cada vez mais inflamado, vai queimar mais. Mas se nós jogamos água, ele se apaga. Falhamos por não permitir alimentar esse fogo e por permitir que outras coisas apaguem esse fogo dentro de nós, por permitir que outras coisas tomem o lugar primordial de Cristo em nossas vidas. Muitas e muitas coisas, meus queridos, contribuem para que o nosso amor pelo nosso amado perca a sua intensidade. Mas há 4 coisas específicas que eu gostaria de enfatizar aqui.
E se eu e você quisermos nos prevenir, evitar essa perda, esse abandono do primeiro amor, se nós quisermos uma restauração, depois que talvez até já perdemos este amor, nós precisamos atentar para esses aspectos, para essa maneira como eles nos afetam de uma maneira perigosa de nos afastar da presença do nosso amado. Uma delas é o convívio com o pecado. A falta de profundidade na leitura da Bíblia, na minha relação com Deus. E quando eu estou me afastando, falta de tratamento, de alguém, de um líder maduro espiritual que venha e me diga, não, volte ao primeiro amor, como foi feito aqui com a igreja de Éfeso. E outra coisa, as distrações deste mundo. Mesmo dentro da igreja nós queremos fazer tanta coisa, nós queremos mostrar do que nós somos capazes e acabamos nos distraindo, nos afastando da presença do nosso amado. Mas não é o fim. A Bíblia nos faz um convite ao arrependimento. Jesus faz aos Efésios e a nós um convite de arrependimento. Um arrependimento genuíno acontece quando a gente se dá conta, quando a gente tem consciência de que nós temos necessidade de mudar, de olhar para Cristo como o único, o centro, o nosso amado, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Arrependimento é cair em si, ter autoconhecimento, e muitas vezes é algo bem difícil. Mas quando chamamos o Espírito Santo e deixamos todo o nosso orgulho e vaidade de lado, quando nós permitimos que o Espírito Santo opere em nós, aí sim poderá haver a possibilidade de mudança e uma consequente libertação das distrações, da vaidade, do orgulho, de todas as coisas que me fazem afastar da presença do nosso amado. E para haver arrependimento, para eu me mostrar arrependido, isso tem que resultar numa ação concreta em direção a uma mudança. Eu estava me afastando, mas eu volto e me dirijo unicamente ao meu Senhor. Mesmo que isso muitas vezes demanda sacrifício, renúncias, inclusive dos nossos direitos. Aqui nós podemos ver que a igreja de Éfeso precisava reconhecer que havia deixado Deus fora das suas vidas. Que estava lutando, que estava trabalhando, que estava enfrentando as circunstâncias, mas deixando Deus de lado. E isso é um alerta muito sério para as nossas vidas. Deus é o centro. Deus tem um propósito com cada um de nós e nós não podemos de maneira alguma sair do propósito que Deus tem com as nossas vidas. E nós podemos ver ali no versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta é uma promessa para a igreja de todos os tempos. A promessa se aplica a todos os seguidores de Jesus Cristo até a eternidade. E este versículo é um bom incentivo para que eu e você perseveramos. Aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer de pé, aquele que permanecer íntegro, puro, com as suas vestes limpas, esperando o noivo, que não fique ali se perdendo pelo caminho e quando o noivo vem, o pega de surpresa, não. Para aquele que é vencedor,
fiel até o fim, esse vai se encontrar no paraíso com Deus. Queridos, a nossa vida é uma sucessão de lutas, obstáculos. A vida cristã é uma epopeia de lutas, desafios. Ela tem um fim, uma vitória, mas é uma luta real, não é uma luta de videogames. Nós crescemos à medida que nós lutamos, que nós perseveramos, que nós enfrentamos os obstáculos de frente, porque se nós não lutamos, nós não crescemos. Deus poderia dar a terra prometida ao seu povo assim, de mão beijada, mas não o fez. E você sabe por quê? Porque antes ele trabalhou na vida de cada um daqueles que estavam caminhando ali naquele deserto, capacitou a conquistar cada metro quadrado que eles tinham direito. Israel teve que conquistá-la. Atualmente, nós percebemos que há muitos conflitos dentro de nós por falta desse entendimento, meus queridos. Queremos um Deus que nos dê vitória sobre vitória, bênção sobre bênção, mas sem nenhuma luta, sem nenhuma busca, sem nenhum derramar. Esse é o evangelho, muitas vezes, em muitos lugares, pregado hoje. Mas, queridos, a recomendação de Jesus aos Efésios e a nós hoje era que lembrassem dessa perda do entusiasmo que eles tinham antes de lutar, de buscar, de guerrear, mas sempre centrados na vontade de Deus. Ter o coração em Deus tem um nome nessa carta: primeiro amor. Eu diria mais, primeiro e único, exclusivo amor pelo nosso Senhor e Salvador. Fica claro aqui nessa carta que a igreja de Éfeso já não estava mais em uma lua de mel com Jesus Cristo. Já não estava mais tão apaixonada por Jesus Cristo. E se nós olharmos para a igreja brasileira, nós vamos perceber que a igreja evangélica brasileira precisa dessa mensagem. Em muitos lugares há somente mensagens de autoajuda. Você vai vencer, venha para a igreja e não terá mais problemas. Mas isso é contrário ao que Cristo falou. Cristo disse: neste mundo tereis aflições. Mas Ele nos deu uma garantia de que em todas elas estaria conosco. As pessoas hoje buscam experiências sobrenaturais e muitas vezes não a verdade bíblica. Eles não querem pensar, mas eles querem sentir. Elas não querem doutrina, elas não querem a verdade, mas elas querem novidades, revelações, sonhos, visões. Muitos não querem estudar a palavra, mas querem somente escutar testemunhos eletrizantes de outros. Eles não querem mais o evangelho da cruz, buscam somente um evangelho de milagres. Já não querem Deus, querem as bênçãos de Deus. Por isso é momento de se arrepender. É momento de nós voltarmos àquele momento das nossas vidas em que tudo que nós queríamos era estar perto de Jesus. Na dor, na luta, na aflição, na alegria, na vitória, não importava. Nós queríamos estar perto de Jesus. Por isso nós não podemos deixar que a frieza espiritual congele as nossas almas, nem que a apatia à sua palavra e a apatia diante da oração nos domine. Não, nós temos que ser mais fortes, resilientes. Nós não podemos deixar de testemunhar o amor e a compaixão sobre Jesus.
Queridos, e para nós não entristecermos o Espírito Santo por perder o amor talvez uns pelos outros. Talvez já passamos por um irmão necessitado lá fora ou até mesmo na igreja e já não temos mais compaixão, porque estamos pensando só em nós. Talvez uma igreja recheada por religiões falsas, sujeitas a influências de homens maus, precisa examinar todos os ensinamentos bíblicos e rejeitar tudo que é falsa doutrina, tudo que vai em desacordo com a palavra de Deus. Mas ela precisa também demonstrar o amor verdadeiro para vencer o mal. Queridos, nós precisamos amar a verdade bíblica, a verdade que foi inspirada pelo próprio Deus, escrita aqui na sua escritura. Nós devemos vencer todo o mal, todas as tentações com a verdade bíblica. Não somente pelo desejo de nós sermos corretos, mas porque essa verdade vem do Deus que merece todo o nosso amor, respeito, honra e louvor. Devemos também amar uns aos outros como a nós mesmos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E na palavra, em 1 João, no capítulo 4, diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, convidamos nós também a amar uns aos outros. Aleluia! Ao vencedor, árvore da vida, paraíso de Deus, a recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu caminho, o seu amor por Cristo, eles não são autorizados a receber o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram lá o Jardim do Éden, onde todos os dias Deus passeava com Adão, conversava com ele, trocava ideias, e é isso que ele quer continuamente de cada um de nós. Mas por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim onde Deus andava, porque ele ouviu mais outras vozes do que ouvir a voz de Deus. E esse é um alerta severo para os dias de hoje. Tantas vozes querem nos afastar da presença de Deus, mas nós temos que permanecer na verdade. E aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. É momento de refletir sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa caminhada cristã. Deus ilumine a cada um de vocês.